Oi, pessoal, meu nome é Lívia e o nosso trabalho de podcast, ele vai estar sendo voltado para a parte cardíaca, sistema cardiovascular, mais especificamente para as válvulas. E nele nós vamos estar falando sobre diversas coisas, desde funcionamento das válvulas até a anatomia do coração, para assim a gente conseguir compreender melhor tanto o nosso funcionamento cardíaco, como a importância delas para esse funcionamento. E espero que vocês gostem. Olá, eu sou a Giovana e vou falar um pouco sobre a anatomia do coração. O coração é dividido em 4 câmaras, 2 átrios, direito e esquerdo, e 2 ventrículos, direito e esquerdo, que são separadas pelo septo atrioventricular, que contém aberturas que permitem a passagem sanguínea. Nele também encontramos a válvula tricúspide atrioventricular direita, a válvula bicúspide atrioventricular esquerda, também conhecida como válvula mitral, a válvula aórtica e a válvula pulmonar. A parte interna do coração é revestida pelos músculos papilares, que estão ligados às cordas tendíneas, que irão auxiliar as válvulas tricúspide e bicúspide a se manterem fechadas. Também podemos observar que a espessura do ventrículo esquerdo é maior que a do ventrículo direito, pois o lado esquerdo precisa exercer mais força para mandar o sangue para todo o corpo. As veias que passam pelo coração são a veia cava inferior, veia cava superior e a veia cava pulmonar. As artérias são a artéria pulmonar, formada pelo tronco pulmonar que irá se dividir em artéria pulmonar direita e artéria pulmonar esquerda. E a artéria aorta, que começa no arco da aorta, se ramifica em tronco braquiocefálico, artéria carótida comum esquerda e a artéria subclávia esquerda. A veia cava inferior e superior chega pelo átrio direito, passa pelas válvulas tricúspide para o ventrículo direito, vai para o tronco pulmonar, que vai para o pulmão, onde o sangue vai ser oxigenado, volta para o coração pela veia pulmonar, entra no átrio direito, passa pela válvula mitral até o ventrículo esquerdo, onde vai passar pela válvula aórtica e subir para a artéria aorta, que vai levar o sangue para o resto do corpo. Ao lado externo da região dos átrios, encontramos também as aurículas direita e esquerda e os sulcos coronários. Olá, meu nome é Emily e eu vou falar sobre quais as funções o coração desempenha em nosso corpo. Esse órgão muscular, que por meio da contração, tem como função bombear nosso sangue, fazer com que ele circule por todo o nosso corpo através dos vasos sanguíneos, levando o oxigênio que é essencial para o funcionamento do metabolismo. O bombeamento do sangue é fundamental para que nutrientes e oxigênio cheguem a todas as células e que resíduos do metabolismo, como o dióxido de carbono, por exemplo, sejam levados até locais adequados para sua eliminação. Oi, pessoal, meu nome é Lívia e eu vou estar falando um pouquinho para vocês sobre a parte que a Júlia pesquisou, que é a circulação sistêmica e circulação pulmonar. O coração ele é um órgão muito importante para o funcionamento do nosso corpo, como todos nós já havíamos dito, e ele é responsável por fazer o sangue circular pelas artérias. As artérias, elas são vasos sanguíneos que levam o sangue do coração para o resto do corpo. E nós também temos as veias, que conduzem o sangue de volta para o coração. O coração ele é como se fosse uma bolsa, feita principalmente de um tipo especial de músculo, que só tem nesse órgão, que é o miocárdio. A batida do coração ela é provocada pela ação repetida do miocárdio durante a nossa vida inteira, ou seja, é muito tempo. Esse órgão, como a Giovana já havia dito, ele é dividido em 4 partes, ou quatro câmeras, que são os 2 átrios, o direito e o esquerdo, e os 2 ventrículos, o direito e o esquerdo.
A ordem de circulação do sangue pelo nosso coração é a seguinte. O sangue do corpo, ele sobe e desce pelas veias cavas, que a gente chama de veia superior e inferior, como a gente já havia dito, e que desembocam no átrio direito. Do átrio direito, ele vai para o ventrículo direito, através da válvula. O ventrículo direito, ele tem muito músculo, então ele empurra o sangue para os pulmões, que é oxigenado, né, e liberado o gás carbônico. Esse sangue, ele volta dos pulmões pelas veias pulmonares e chega no átrio esquerdo. O átrio esquerdo, ele vai passar através da válvula para o ventrículo esquerdo. E no ventrículo esquerdo, ele vai ser impulsionado através da nossa válvula aórtica para a nossa artéria aórtica, onde vai ser mandado o sangue para o corpo todo. Oi pessoal, meu nome é Lívia e eu vou estar falando um pouquinho sobre as válvulas, sobre suas classificações, anatomia e funcionamento. As válvulas, elas são extremamente importantes para o nosso sistema cardíaco, porque elas evitam que ocorra o refluxo de sangue. Seria como uma porta que abre e fecha para a passagem de sangue. As válvulas, elas podem ser classificadas como semilunares ou classificadas como atrioventriculares. Dentro da classificação de semilunares, nós temos as válvulas pulmonar e aórtica. Dentro da classificação das atrioventriculares, nós temos a mitral, ou também chamada de bicúspide, e a tricúspide. Eu vou falar um pouquinho sobre o funcionamento dessas válvulas, antes de falar sua anatomia. A válvula pulmonar, ela permite o fluxo sanguíneo da saída do ventrículo direito em direção à artéria pulmonar. A válvula aórtica, ela permite o fluxo sanguíneo de saída do ventrículo esquerdo em direção à artéria aorta. A válvula bicúspide, ou também chamada de mitral, permite o fluxo sanguíneo entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. Já a válvula tricúspide permite o fluxo sanguíneo entre o átrio direito e o ventrículo direito. Isso serve como forma de esclarecer para onde o sangue vai e mais ou menos entender o funcionamento dessas válvulas. Quanto à sua anatomia, dentro das válvulas semilunares, tanto a aórtica quanto a pulmonar, elas apresentam anatomias semelhantes, pois ambas apresentam 3 foletos. Essas válvulas, elas funcionam através da pressão do sangue, ou seja, a pressão exercida pela sístole faz com que essas válvulas se abram. Já as atrioventriculares, elas têm anatomia diferente entre si, porque a bicúspide, ela apresenta 2 foletos e a tricúspide, ela apresenta 3 foletos. E o seu funcionamento é diferente das semilunares, porque essas dependem das cordas tendinhas e dos músculos papilares presentes no ventrículo, para que esses, ao se puxarem, façam com que a válvula seja realmente puxada e o sangue possa passar. Isso foi um pouquinho sobre válvulas. Eu espero que vocês tenham gostado. Olá, meu nome é Renan Ferreira e eu vou estar explicando para vocês um pouquinho sobre as doenças cardiovasculares. Entre as principais que nós temos e mais comuns são doença arterial coronariana, pressão alta, parada cardíaca, insuficiência cardíaca, arritmia, doença arterial periférica, derrame cerebral e cardiopatia congênita. Eu separei 3 doenças para estar explicando um pouquinho melhor. A primeira é a pressão alta. Ela é uma condição em que a força do sangue contra a parede das artérias é muito grande. Normalmente a hipertensão é definida como pressão arterial acima de 14/9 e é
considerada grave quando a pressão está acima de 18/12. Medir a pressão regularmente é a única maneira de diagnosticar a hipertensão. Pessoas acima de 20 anos de idade devem medir a pressão ao menos uma vez por ano. Se houver casos de pessoas com pressão alta na família, deve-se medir no mínimo 2 vezes por ano. O tratamento é feito por meio de cuidados individuais e uso de diuréticos. Adotar uma dieta saudável com menos sal, praticar exercícios físicos regularmente e tomar medicamentos podem ajudar a baixar a pressão arterial. Vários fatores de risco influenciam os níveis de pressão arterial. Uma dieta rica em sal, que é uma substância que faz o corpo reter líquido e eleva a carga sobre o coração e pressão arterial. Sedentarismo, consumo abusivo de álcool, cigarro, estresse, diabetes e história familiar. No caso dos filhos, cujo um dos pais é hipertenso, apresentam 25% de chances de desenvolver a doença. Se o pai e a mãe dos hipertensos são hipertensos, a probabilidade aumenta para 60%, e a idade avançada também é outro fator de risco. A pressão alta, ela não tem sintomas. Você só vai perceber ao longo do tempo. E se ela não for tratada, pode causar problemas de saúde, como doenças cardíacas e acidentes vasculares cerebral. Outra doença que foi separada é a parada cardíaca, que é a perda súbita e inesperada da função cardíaca, respiração e consciência. Normalmente a parada cardíaca resulta de um distúrbio elétrico do coração. Para se detectar essa doença, você precisa de um diagnóstico médico. Os principais sintomas são a perda de consciência e o desmaio. O diagnóstico da parada cardíaca pode ser obtido através de ausência de movimentos respiratórios, inconsciência, cor arroxeada dos lábios e unhas e dilatação das pupilas. O tratamento é feito por meio de cuidados e procedimentos médicos. Essa emergência médica precisa de reanimação cardiopulmonar imediata ou da utilização de um desfibrilador. Os cuidados hospitalares incluem medicamentos, um dispositivo implantável ou outros procedimentos. As condições associadas são de doenças arterial coronária, hemorragia abundante, falta de oxigênio, pouco potássio no sangue e insuficiência cardíaca. Os principais sintomas são dores locais no peito, no corpo desmaios ou baixos níveis de oxigênio no corpo, e também é muito comum a falta de ar. Problemas cardíacos na família, extremos de idade e sedentarismo aumentam o risco. Por último, eu separei a pericardite, que é uma doença não muito comum de se ter, mas eu achei ela bem importante de se citar aqui. Ela é um inchaço e irritação da membrana fina em forma de saco que envolve o coração, o pericárdio. A pericardite pode ser causada por uma infecção viral ou por um ataque cardíaco. Em muitos casos, a causa é desconhecida. Para o diagnóstico de pericardite é necessária a presença de pelo menos 2 dos seguintes achados: dor torácica, átrio-pericárdio, alterações eletrocardiográficas e presença de efusão pleural. Requer um diagnóstico médico. Os sintomas mais comuns é uma dor aguda no peito, que pode irradiar para o ombro esquerdo e pescoço. A pericardite geralmente tem início súbito, mas não dura muito tempo. O tratamento é feito por meio de uso de anti-inflamatórios. A maioria dos casos é leve e costuma melhorar por conta própria. O tratamento dos casos mais graves pode incluir medicamentos e raramente cirurgia. A pericardite aguda pode ser decorrente de infecção, distúrbio autoimune ou inflamatórios, uremia, trauma, infarto do miocárdio, câncer, radioterapia e certos fármacos. Elas podem causar a pericardite aguda. A pericardite infecciosa é com mais frequência de origem viral ou idiopática. Sintomas mais comuns são dores locais no peito, no corpo você vai ter fadiga ou febre,
e também é comum falta de ar ou pressão no peito. Pessoas de qualquer idade, principalmente os homens entre 16 e 65 anos, podem ter essa doença. Como o sistema imune também, lúpus eritematoso sistêmico, artrite reumatoide, febre reumática, doenças metabólicas tipo uremia, insuficiência renal e cetoacidose diabética, neoplasias, especialmente câncer de mama, de pulmão, linfomas e tratamentos radioterápicos, doenças inflamatórias intestinais, traumas no tórax, alguns medicamentos trombolíticos e anticoagulantes, também pode causar essa pericardite. A pericardite pode ocorrer ainda semanas depois de um ataque cardíaco ou cirurgia do coração. Muito obrigado. Oi, meu nome é Evelyn e eu vou estar falando sobre os problemas desenvolvidos devido ao mau funcionamento das válvulas. As anormalidades valvares podem ser causadas por distúrbios congênitos ou por diversas doenças adquiridas. Os problemas podem afetar a capacidade do bombeamento do sangue e do coração. Válvulas defeituosas normalmente produzem sopros e outros sons cardíacos anormais. Geralmente, as válvulas defeituosas não apresentam anormalidades graves e não afetam o indivíduo. Entretanto, muitas vezes os médicos pedem exames periódicos, pois algumas válvulas defeituosas pioram com o tempo, chegando ao ponto de ser necessário reparo ou substituição. Alguns problemas desencadeados devido ao mau funcionamento das válvulas são estenose da válvula aórtica. A estenose mitral corresponde ao espessamento e calcificação da válvula mitral, resultando no estreitamento da abertura que permite a passagem de sangue do átrio para o ventrículo. O estreitamento impede que a válvula se abra completamente, fazendo com que o fluxo sanguíneo do corpo diminua, dificultando o funcionamento do coração. Prolapso da válvula mitral. As cúspides da mitral são aumentadas, onde há um fechamento das câmaras superiores e inferiores dentro do átrio esquerdo durante a sístole. Pode ser desenvolvida em qualquer idade, sendo hereditária ou adquirida por infecções ou doenças do tecido conjuntivo. A maioria dos portadores são assintomáticos. Calcificação caseosa do anel mitral. Depósitos calcificados degenerativos podem ser desenvolvidos no anel da válvula mitral, principalmente em mulheres idosas. Pode levar à insuficiência ou à estenose, além de arritmia e acidente vascular. Normalmente, apresenta-se como uma massa intracardíaca que pode ser facilmente confundida com tumores ou sopros, febre reumática e cardiopatia reumática. A cardiopatia reumática ou doença cardíaca reumática descreve um grupo de doenças cardíacas agudas ou crônicas que podem ocorrer como decorrência de febre reumática. Uma das complicações comuns da febre reumática é o dano à válvula mitral do coração, insuficiência das válvulas cardíacas. Uma certa quantidade de sangue retorna aos ventrículos ou aurículas em cada batimento cardíaco. Essa situação também reduz a eficiência do músculo cardíaco. Oi, gente, meu nome é Tamires e eu vim falar da substituição das válvulas, cirurgia e sua tecnologia. As válvulas cardíacas têm como função impedir o retorno do sangue, abrindo e fechando, como se fossem cancelas. São estruturas rígidas, que se ramificam, formando outras finas paredes de saída. Dentre as válvulas, nós temos a válvula mitral. Essa estrutura permite a passagem de sangue do átrio para o ventrículo esquerdo. As válvulas podem ter dois tipos de problema. A estenose, que seria quando a válvula abre pouco, fazendo o coração agir com mais força. E temos também a insuficiência da válvula, que seria o fechamento diminuído, permitindo que o sangue retorne. Com a modernidade, encontramos outras condições ao invés de submeter a uma situação tão invasiva como a cirurgia. Podemos usar o cateterismo com balão ou mitral chip. Na recuperação, o paciente vai para casa em torno de 7 a 12 dias após a cirurgia e, dependendo da idade, sua recuperação pode ser mais lenta ou avançada.
ele deve manter 1 mês de repouso, seguido de fisioterapia e uma alimentação saudável. Com o passar dos anos, as cirurgias vêm evoluindo cada vez mais. Desde a sua primeira hipótese, em 1902, foi sugerido que um portador de estenose mitral poderia ser beneficiado se fosse feita em sua válvula uma incisão. 30 anos depois, abriram o primeiro paciente. As cirurgias eram feitas às cegas e traziam uma consequência que era o refluxo incontrolável. Logo em 1943, foi feita a primeira cirurgia aberta com visão direta, abrindo espaço para a correção do refluxo e substituição das válvulas. 15 anos depois, as válvulas testadas em cães e em alguns pacientes tiveram sucesso. Era uma válvula bola com estrutura rígida e formato de gaiola. Com o passar dos anos, foram inovando as substituições de objetos. A gaiola com bola de silicone ocupava muito espaço e causava um certo desconforto na aparência. Inventaram então as válvulas de disco e as válvulas de folhetos, mas não deram muito certo por causa da sua não resistência. Diante de tantos fracassos, surgiram 2 novos métodos de substituição. As válvulas biológicas, que não precisam de anticoagulante, mas sua durabilidade é limitada. E as válvulas mecânicas, que precisa de anticoagulante, porém tem uma durabilidade estendida e eficiente. O lado negativo desse método é que o paciente está sujeito a trombose ou tromboembolismo. Atualmente, é necessário mais estudos para que haja uma melhor eficiência na realização de um transplante. Oi gente, é o Raul, tudo bem? Bom, vou falar um pouco sobre como manter um bom hábito alimentar ajuda a manter a sua boa saúde e sua pressão controlada. O excesso da ingestão de sódio afeta diretamente no controle da pressão arterial, pois quanto maior a ingestão de sódio, mais retemos líquidos, e aí a gente aumenta o volume de sangue no corpo, consequentemente aumentando um pouco a pressão. São vários os alimentos que também influenciam diretamente no controle da pressão arterial, porém o sódio é o mais perigoso. E ter hábitos também de praticar exercício ajuda muito o nosso organismo a controlar nossa pressão arterial. O exercício físico ele é capaz de melhorar a liberação e sensibilidade de diversos hormônios que regulam o comportamento dos nossos vasos e músculos, como é o caso do músculo cardíaco. Olá, meu nome é Renan Ferreira e eu vou falar a parte da Milena sobre prevenção e saúde humana. Ela separou 3 dicas para melhor ajudar. A primeira é cuidar da higiene pessoal e bucal. A higiene bucal é considerada a melhor forma de prevenção de cáries, gengivite, periodontites e outros problemas na boca. Ajuda na prevenção também do mau hálito, algumas enfermidades como hepatite, gripe, otite, micose, conjuntivite e problemas intestinais estão diretamente relacionados a má higiene corporal. O primeiro passo para se prevenir de incômodos e ter uma saúde melhor é sempre lavar as mãos, manter unhas cortadas, não levar as mãos à boca, ao nariz ou aos olhos. A segunda dica é praticar exercícios físicos para a saúde. Os exercícios físicos trazem benefícios ao organismo humano. Manter o corpo em movimento é importante para prevenir diversas doenças, podendo evitar problemas como diabetes, colesterol, obesidade, osteoporose e hipertensão. A terceira dica é que é sempre bom manter uma alimentação saudável. Uma boa alimentação é necessária para prevenir doenças, seja por meio dos alimentos que encontramos os nutrientes necessários para o equilíbrio. É possível manter uma dieta equilibrada, adicionando em determinados momentos comidas de que você gosta e que nem sempre são saudáveis. Não é necessário parar de comer e sim diminuir a quantidade do quanto você come na semana e deixá-los para o fim de semana. Os vegetais, frutas, grãos, alimentos integrais são de grande importância. São ricos em substâncias que nutrem as células e tecidos, além de fortalecerem o sistema imunológico, e eles também auxiliam a prevenção da obesidade, pressão alta, diabetes, doenças cardiovasculares, anemia, entre diversas outras.